Prefácio. As seguintes páginas são extraídas do Livro dos Preceitos de Ouro, uma das obras estudadas pelos eruditos do misticismo no Oriente. Seu conhecimento é fundamental naquela escola cujos ensinamentos são amplamente aceitos por muitos teosofistas. Portanto, como estou familiarizado com muitos desses preceitos, traduzi-los foi uma tarefa fácil para mim. É amplamente reconhecido que na Índia, os métodos de desenvolvimento psíquico variam entre os gurus, professores ou mestres, não apenas devido à sua afiliação a diferentes escolas filosóficas, das quais existem 6, mas também porque cada guru possui seu próprio sistema, frequentemente mantido cuidadosamente em segredo. Entretanto, para além dos Himalaias, não há diferenças significativas nos métodos das escolas esotéricas, a menos que o guru seja meramente um lama, com pouco conhecimento além daqueles a quem ele ensina. A obra da qual extraímos os trechos que traduzi, faz parte da mesma série que originou as estrofes do livro de Dzyan, base para a doutrina secreta, juntamente com o texto místico conhecido como Paramartha, o qual, de acordo com a lenda de Nagarjuna, foi ditado ao grande Alhá, pelos Nagas, ou serpentes, nome dado aos antigos iniciados. O livro dos preceitos de ouro invoca uma origem similar. Suas máximas e conceitos, embora nobres e originais, são frequentemente encontrados em formas diversas em obras sânscritas, como o Jnaneshvari, um magnífico tratado místico, no qual Krishna descreve a Arjuna, com cores vibrantes, o estado de um yogi plenamente iluminado, e também em certos Upanishads. Isso é natural, visto que quase todos, se não todos, os maiores alyats, os primeiros seguidores de Gautama Buda, eram hindus e arianos, não mongóis, especialmente aqueles que emigraram para o Tibete. As obras deixadas apenas por Aryasanga são inúmeras. Os preceitos originais são gravados em lâminas oblongas finas. As cópias, frequentemente, em discos. Esses discos ou placas são geralmente mantidos nos altares dos templos associados aos centros onde as chamadas escolas contemplativas ou Mahayana, Yogacharya, estão estabelecidas. Eles são escritos de várias maneiras, às vezes em tibetano, mas principalmente em ideogramas. A língua sacerdotal, Senzar, além de ter seu próprio alfabeto, pode ser representada de várias formas por meio de escritas em caracteres cifrados, que se aproximam mais de ideogramas do que de sílabas. Um outro método, Lug, em tibetano, envolve o uso de números e cores, cada um correspondendo a uma letra do alfabeto tibetano. 30 letras simples e 74 compostas, formando assim um alfabeto criptográfico completo. Quando os ideogramas são empregados, há uma maneira específica de ler o texto, pois, nesse caso, os símbolos e sinais usados na astrologia, os 12 animais do zodíaco e as 7 cores primárias, cada uma com 3 matizes, claro, primário e escuro, representam as 33 letras do alfabeto simples, formando palavras e orações. Neste método, os 12 animais, 5 vezes repetidos e combinados com os 5 elementos e as 7 cores, compõem um alfabeto completo de 70 letras sagradas e 12 signos. Um símbolo colocado no início de um parágrafo indica se o leitor deve interpretar segundo o modo indiano, em que cada palavra é uma adaptação sânscrita, ou segundo o princípio chinês de ler os ideogramas. Entretanto, o método mais acessível é aquele que não exige do leitor o domínio de qualquer língua especial, visto que os sinais e símbolos, assim como os números arábicos, eram de domínio comum e internacional entre os místicos iniciados e seus seguidores. Essa mesma característica é compartilhada por uma das formas chinesas de escrita, que pode ser lida com igual facilidade por qualquer pessoa familiarizada com os caracteres. Por exemplo, um japonês pode compreendê-la em sua língua tão prontamente quanto um chinês na sua. O livro dos preceitos áureos, alguns dos quais remontam a períodos pré-budistas, enquanto outros pertencem a épocas posteriores, contém cerca de 90 pequenos tratados distintos, dos quais, há muitos anos, aprendi de cor 39. Para traduzir os demais, teria que recorrer a notas dispersas entre uma série de papéis e anotações, representando um estudo de 20 anos, nunca organizado de maneira sistemática, o que tornaria a tarefa bastante desafiadora. Além disso, nem todos poderiam ser traduzidos e apresentados a um mundo demasiadamente egoísta e preso aos objetos dos sentidos, para poder receber, com a devida disposição espiritual, uma moral tão elevada.
Pois, a menos que alguém se dedique persistentemente ao cultivo do autoconhecimento, jamais poderá com boa vontade ouvir conselhos dessa natureza. E, no entanto, essa moral permeia volumes e volumes da literatura oriental, especialmente nos Upanishads. Mata todo desejo de viver, diz Krishna a Arjuna. Esse desejo reside apenas no corpo, o veículo do ser encarnado, e não na própria individualidade, que é eterna, indestrutível, que não mata nem é mortal. Mata a sensação, ensina o Sutta Nipata. Observa da mesma maneira o prazer e a dor, o ganho e a perda, a vitória e a derrota. E ainda busca refúgio apenas no eterno. Destrua o sentido de existência separada, repete Krishna de diversas maneiras. O espírito, manas, que segue os sentidos errantes, torna a alma, buddhi, tão inerte quanto um barco que o vento arrasta sobre as águas. Bhagavad Gita, 2, 67. Por isso, julgou-se melhor fazer uma seleção criteriosa apenas entre aqueles tratados que mais serviriam aos poucos verdadeiros místicos presentes na sociedade teosófica, e que com certeza atenderiam às suas necessidades. Somente esses compreenderiam as palavras de Krishna Christus, a personalidade superior. Sábios, não choreis nem pelos vivos nem pelos mortos. Nunca deixamos de existir, nem vós, nem estes reis dos homens. Nem no futuro qualquer um de nós deixará de existir. Bhagavad Gita, 2, 11 a 12. Primeiro fragmento. A voz do silêncio. Estas instruções são para aqueles que não conhecem os perigos dos Idji inferiores. Aquele que deseja ouvir a voz do nada, o som sem som, e compreendê-la, terá que aprender sobre a natureza do dharana. Ao tornar-se indiferente aos objetos da percepção, o estudante deve buscar o rasa dos sentidos, o gerador de pensamentos, aquele que desperta a ilusão. A mente é a grande assassina da realidade. Que o discípulo elimine esse assassino, pois quando a sua própria forma parece irreal para si mesmo, assim como todas as formas que vê em sonhos ao despertar, ele poderá discernir o som interior que suprime o exterior. Somente então ele deixará para trás a região do asa, o falso, para adentrar o reino do sati, o verdadeiro. Antes que a alma possa enxergar, é necessária a harmonia interior, e os olhos físicos devem ser privados de toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir, o indivíduo deve tornar-se surdo tanto aos rugidos quanto aos sussurros, aos gritos de fúria dos elefantes e ao murmúrio prateado do pirilampo dourado. Antes que a alma possa compreender e recordar, ela deve primeiro unir-se ao falador silencioso, assim como a forma que é dada ao barro se une ao espírito do escultor. Pois então a alma ouvirá e recordará. E então, para o ouvido interno, falará a voz do silêncio e dirá: se a tua alma sorri, ao banhar-se no sol da tua vida, se a tua alma canta dentro da crisálida de carne e matéria, se a tua alma chora dentro do castelo de ilusão, se a tua alma luta para romper o fio de prata que a conecta ao mestre, sabe, ó discípulo, que a tua alma está presa à terra. Quando a tua alma se entrega ao tumulto do mundo, quando responde ao clamoroso eco da grande ilusão, quando se entristece ao ver as lágrimas quentes da dor, quando é ensurdecida pelos gemidos da angústia, quando se recolhe, como a tartaruga tímida, dentro da concha da personalidade, sabe, ó discípulo, que a tua alma é um santuário indigno para o seu Deus silencioso. Quando, fortalecida, a tua alma emerge do seu refúgio seguro. Quando, deixando o santuário protetor, estende o seu fio de prata e avança. Quando, contemplando a sua imagem nas ondas do espaço, murmura: isto sou eu, declara, ó discípulo, que a tua alma está aprisionada nas teias da ilusão. Esta terra, ó discípulo ignorante, é a câmara da tristeza, onde, pelo caminho das duras provações, existem armadilhas para prender o teu eu na ilusão, chamada a grande heresia. Esta terra não é senão a melancólica entrada para aquele crepúsculo que precede o vale da verdadeira luz, essa luz que nenhum vento pode extinguir, que arde sem óleo nem pavio. Diz a grande lei: para te tornares conhecedor da personalidade total, deves primeiro conhecer a personalidade. Para alcançares o conhecimento dessa personalidade,
deves abandonar a personalidade ao não ser, e então poderás repousar entre as asas da grande ave. Sim, doce é o repouso entre as asas daquilo que não nasce nem morre, mas é o através das eras eternas. Cavalga a ave da vida, se queres conhecer, abandona a tua vida, se queres viver. 3 portais, ó peregrino cansado, levam ao fim dos trabalhos. 3 portais, ó vencedor de Mara, te guiarão através de 3 estados até o 4º, e daí aos 7 mundos, os mundos do repouso eterno. Se desejas conhecer seus nomes, escute-os e aprenda-os. O nome da primeira sala é ignorância, avidia. É o local onde viste a luz, onde vives e onde has de morrer. O nome da segunda sala é a sala da aprendizagem. Nela, tua alma encontrará as flores da vida, porém debaixo de cada flor há uma serpente enrolada. O nome da terceira sala é sabedoria, além da qual se estende o mar sem praias de Akshara, a fonte indestrutível da onisciência. Se queres atravessar com segurança a primeira sala, que o teu espírito não seja consumido pelos fogos da luxúria que ali ardem sob a luz do sol da vida. Se queres atravessar com segurança a segunda, não te detenhas para aspirar o perfume de suas flores embriagantes. Se queres libertar-te das amarras kármicas, não procures teu guru nessas regiões ilusórias de Maya. Os sábios não se demoram nas regiões de prazer dos sentidos. Os sábios não se deixam seduzir pelas vozes musicais da ilusão. Busca aquele que te guiará até a sala da sabedoria, o lugar além, onde todas as sombras são desconhecidas e onde a luz da verdade brilha como uma glória eterna. Aquilo que é incriado está dentro de ti, discípulo, assim como está naquela sala. Se desejas possuí-lo e unir as duas coisas, tens de despir-te das tuas vestes negras de ilusão. Silencia a voz da carne, não permitas que qualquer imagem do sentido se interponha entre sua luz e a tua, para que assim possam se fundir em uma só. E, tendo aprendido a tua ajnana, deixa para trás a sala da aprendizagem. Este local é perigoso por sua beleza enganadora, e só é necessário para a tua provação. Cautela, Lanu, que tua alma não se embriague com o brilho ilusório, e se enrede em sua luz enganadora. Esta luz brilha na joia do grande enganador, Mara, ela fascina os sentidos, cega o espírito e deixa o descuidado naufragar sozinho. A borboleta atraída para a chama da tua lâmpada noturna está condenada a perecer no azeite. A alma incauta, que não pode enfrentar o demônio zombeteiro da ilusão, retornará ao mundo escravo de Mara. Observa as hostes das almas, contempla como pairam sobre o mar tempestuoso da vida humana e como, exaustas, sangrando, com asas quebradas, caem, uma após outra, nas ondas revoltas. Golpeadas pelos ventos ferozes, perseguidas pelas tormentas, são arrastadas para os abismos e desaparecem no primeiro grande redemoinho que encontram. Se, após passar pela sala da sabedoria, desejas alcançar o vale da felicidade, fecha, discípulo, teus sentidos à grande e cruel heresia da separação, que te afasta dos outros. Que aquilo que em ti é de origem divina não se separe, mergulhando no mar de Maya, do Pai Universal, a alma, mas que o poder de fogo se recolha para a câmara interior, o coração, o domicílio da Mãe do Mundo. Então, desse coração, esse poder ascenderá até a 6ª região, a região média, ao lugar entre teus olhos, quando respiras a respiração da alma única, a voz que preenche tudo, a voz do seu mestre. Somente então poderás tornar-te um que anda nos céus, que pisa os ventos sobre as ondas, cujo passo não toca nas águas. Antes de colocar o pé no degrau superior da escada dos sons místicos, deves ouvir de 7 maneiras a voz do teu Deus interior. A primeira é como o suave canto do rouxinol, despedindo-se de sua companheira com uma canção de adeus. A segunda vem como o som de um símbolo de prata dos Dhyanis, despertando as estrelas cintilantes. A terceira é como o melodioso lamento de um espírito oceânico aprisionado em sua concha. E então segue-se o cântico da Vina. A quinta, como o som de uma flauta de bambu, ecoa em seus ouvidos. Transforma-se então em um clamor de trombeta. A última vibra como o som abafado de uma nuvem de tempestade. A sétima absorve todos os outros sons, que desaparecem e não são mais ouvidos. Quando os 6 estão mortos e colocados aos pés do mestre, então o aluno se entrega ao único,
tornando-se ele mesmo esse único e vivendo nele. Antes de entrar nesse caminho, é necessário destruir seu corpo lunar e purificar seu corpo mental e coração. As águas puras da vida eterna, cristalinas e límpidas, não podem se misturar com as torrentes lamacentas da tempestade de monções. O orvalho celeste brilhando nos primeiros raios do sol no coração do lótus, ao tocar a terra, torna-se uma gota de lama. Veja como a pérola se transformou em um grão de sujeira. Lute contra seus pensamentos desonestos antes que eles o dominem. Trate-os como eles desejam tratá-lo, pois se você os poupar, eles criarão raízes e crescerão, dominando-o até que o destruam. Esteja atento, discípulo, e não permita nem mesmo a sombra dele se aproximar, pois ela crescerá, aumentando em tamanho e poder, até que essa escuridão observe sua existência antes mesmo que você perceba a presença do horrendo e negro monstro. Antes que o poder místico possa torná-lo um deus, Lanu, você deve adquirir a habilidade de, quando quiser, eliminar sua forma lunar. A pessoa da matéria e a do espírito não podem coexistir, uma delas deve desaparecer. Não há lugar para ambas. Antes que a mente de sua alma possa compreender, a flor da personalidade deve ser esmagada em botão, e o verme dos sentidos destruído para que não possa ressurgir. Você não pode trilhar o caminho até se tornar esse caminho. Que sua alma ouça cada grito de dor como a flor de lótus se abre para receber o sol da manhã. Que o sol inclemente não seque uma única lágrima de dor antes que você a tenha enxugado dos olhos de quem sofre. Que cada lágrima humana ardente caia em seu coração e lá permaneça. Nunca retire enquanto a dor que a gerou durar. Essas lágrimas, ó coração tão compassivo, são os rios que irrigam os campos da caridade imortal. É nesse solo que cresce a rara flor noturna de Buda, mais difícil de ser encontrada e mais rara de ser vista do que a flor da árvore Vogai. É a semente da libertação do renascimento. Ela separa o alhá tanto da luta quanto da luxúria, guiando-o através dos campos do ser em direção à paz e felicidade encontradas apenas na terra do silêncio e do não ser. Mate o desejo, mas se o fizer, tenha o cuidado de que não renasça da morte. Mate o amor pela vida, mas se matar tenha, que não seja por um anseio por vida eterna, mas para substituir o efêmero pelo eterno, não deseje nada. Não te revoltes contra o karma nem contra as leis inalteráveis da natureza, mas combate apenas o pessoal, o transitório, o efêmero e o que é destinado a perecer. Coopera com a natureza e trabalha em sintonia com ela, e a natureza te reconhecerá como um de seus colaboradores, obedecendo-te. Ela abrirá amplamente diante de ti as portas de seus recônditos mais secretos, revelando a ti os tesouros ocultos nas profundezas de seu seio virgem. Imaculada pela mão da matéria, ela desvela seus segredos apenas aos olhos do espírito, os olhos que nunca se cerram, os olhos para os quais não há véu em nenhuma de suas dimensões. Então ela te mostrará o caminho e a senda, desde a primeira porta até a sétima, e além dela, onde resplandecem glórias indizíveis, banhadas pelo sol do espírito, visíveis apenas ao olhar da alma. Existe apenas uma via para o caminho. Somente quando alcançares o fim poderás ouvir a voz do silêncio. A escada que o candidato ascende é constituída por degraus de sofrimento e dor. Estes só podem ser superados pela voz da virtude. Ai de ti, então, discípulo, se ainda guardas um único vício, pois a escada cederá sob teus pés e te fará cair. Sua base repousa no lodo dos teus pecados e falhas, e antes de atravessar o abismo da matéria, precisas purificar-te nas águas da renúncia. Cuida para não colocar um pé sujo no primeiro degrau da escada. Ai daquele que profana um degrau com pés lamacentos. A lama vil secará, tornar-se-á aderente e o prenderá ao degrau. Como uma ave presa na armadilha do caçador, será impedido de progredir. Seus vícios tomarão forma e o arrastarão para baixo, e seus pecados ecoarão como o riso e o soluço do chacal ao cair da noite. Seus pensamentos se converterão em um exército que o conduzirá como um escravo cativo. Domina teus desejos, Lanu. Torna teus vícios impotentes antes de dar o primeiro passo na jornada solene. Silencia teus pecados, torna-os mudos para sempre, antes de iniciar a subida. Domina teus pensamentos e concentra toda a tua atenção em teu mestre, que ainda não vês, mas sentes. Unifica todos os teus sentidos para te protegeres do inimigo.
Somente por meio desse sentido oculto no vácuo de tua mente, o caminho estreito que conduz a teu mestre poderá ser revelado aos olhos vacilantes de tua alma. Longa e árdua é a jornada que tens pela frente, ó discípulo. Um único pensamento sobre o passado que deixaste para trás te arrastará para baixo, e terás que recomeçar a ascensão. Elimina em ti todas as recordações de experiências passadas. Não olhes para trás, ou estarás perdido. Não creias que a luxúria possa ser morta se for satisfeita ou saciada, pois isso é uma abominação inspirada por Mara. Alimentando o vício, ele se expande e se fortalece, como o verme que se nutre no coração da flor. A rosa deve voltar a ser um botão, brotando de seu talo paterno, antes que o parasita corroa seu cerne e beba a seiva de sua vida. A árvore dourada floresce como joia antes que seu tronco seja corroído pela tormenta. O aprendiz deve retornar ao estado de inocência perdida antes que o primeiro som possa tocar seus ouvidos. A luz do único mestre, a eterna luz dourada do Espírito, irradia seus brilhantes raios sobre o discípulo desde o início. Seus raios atravessam as densas e pesadas nuvens da matéria, iluminando aqui e ali, como os raios do sol que penetram as espessas folhagens da floresta. Mas, ó discípulo, a menos que o corpo esteja passivo, a mente lúcida, a alma firme e pura como um diamante cintilante, o esplendor não alcançará a câmara interior, sua luz solar não aquecerá o coração, nem os sons místicos das alturas acásticas chegarão aos ouvidos, por mais atentos que estejam no estágio inicial. A menos que ouças, não poderás ver. A menos que vejas, não poderás ouvir. Ouvir e ver constituem o segundo estágio. Quando o discípulo vê e ouve, cheira e saboreia com os olhos fechados, os ouvidos tapados, o nariz e a boca vedados. Quando os 4 sentidos se fundem e estão prontos para se tornarem o quinto, o do tato interior, então ele avança para o 4º estágio. E no quinto, ó conquistador de pensamentos, todos eles devem ser novamente eliminados até que não possam mais ressuscitar. Retira tua mente de todos os objetos externos, de todas as visões externas. Suprime as imagens internas para que não lancem uma sombra sobre a luz da tua alma. Estás agora em Dharana, o 6º estágio. Quando alcançares o 7º, ó bem-aventurado, não mais verás os 3 sagrados, pois tu mesmo te tornaste esses 3. Tu e a mente, como gêmeos na linha, com a estrela que te guia brilhando acima, nas alturas. Os 3, que habitam na glória e na felicidade indescritíveis, agora perderam seus nomes no mundo de Maia, tornando-se uma única estrela, o fogo que arde sem consumir, o fogo que é o substrato da chama. E isto, ó praticante de sucesso, é o que os homens chamam de Dhyana, o verdadeiro precursor do Samadhi. Agora, tua personalidade se dissolve na personalidade, tu te fundes com aquela personalidade de onde inicialmente irradiaste. Onde está a tua individualidade, Lanu? Onde está o próprio Lanu? É a faísca perdida no fogo, a gota no oceano, o raio de luz que se torna o todo e o brilho eterno. E agora, Lanu, tu és o agente e a testemunha, o que irradia e a irradiação, a luz no som e o som na luz. Conheces, ó abençoado, os 5 obstáculos. Tu és o seu vencedor, o mestre do 6º, libertador dos 4 caminhos da verdade. A luz que os ilumina emana de ti, tu que foste discípulo, mas agora és mestre. E desses caminhos da verdade, não alcançaste o conhecimento de toda a dor, primeira verdade? Não derrotaste o rei dos maras em si, na porta da reunião, segunda verdade? Não eliminaste o pecado à terceira porta, alcançando a terceira verdade? Não adentraste em tal, o caminho que conduz ao conhecimento, a quarta verdade? E agora, descansa sob a árvore de Bodhi, que é a perfeição de todo o conhecimento, porque, sabes, és possuidor de Samadhi, o estado da visão infalível. Vê, tornaste-te a luz, tornaste-te o som, és o teu mestre e o teu Deus. Tu próprio és o objeto da tua busca. A voz sem falha, que ressoa através de eternidades, isenta de mudança, isenta de pecado, os 7 sons em um, a voz do silêncio, Om Tat Sat.
Segundo fragmento. Os dois caminhos e agora. Ó Mestre da compaixão, ensina o caminho aos outros homens. Olha, todos aqueles que, batendo a porta para serem admitidos, esperam na ignorância e na escuridão ver abrir-se a porta da suave lei. A voz dos aspirantes. Não irás tu, Mestre da tua própria misericórdia, revelar a doutrina do coração? Recusar-te-ás a guiar os teus servos até o caminho da libertação? Diz o Mestre, os caminhos são 2, as grandes perfeições 3, 6 as virtudes que transformam o corpo na árvore da sabedoria. Quem se aproximará delas? Quem primeiro entrará nelas? Quem primeiro ouvirá a doutrina dos 2 caminhos em um? A verdade sem véu sobre o coração secreto. A lei que, rejeitando o aprendizado, ensina a sabedoria, revela uma história de dor. Ai de nós, que todos os homens possuam a laia, sejam um com a grande alma, e que, possuindo-a, a laia sirva tão pouco. Observa como, assim como a lua se reflete nas águas tranquilas, a laia é refletida pelos pequenos e pelos grandes, espelhada nos átomos mais ínfimos, e contudo não consegue alcançar o coração de todos. Ai de nós, que tão poucos sejam os homens que se beneficiem do dom sem preço, de aprender a verdade, a verdadeira percepção das coisas existentes, o conhecimento do não existente. Diz o discípulo: ó Mestre, o que devo fazer para alcançar a sabedoria? Ó sábio, o que devo fazer para alcançar a perfeição? Busca os caminhos. Mas, ó Lanu, sê puro de coração antes de iniciar tua jornada. Antes de dar o primeiro passo, aprende a distinguir o real do falso, o transitório do eterno. Aprende sobretudo a distinguir a ciência da cabeça da sabedoria da alma, a doutrina dos olhos da doutrina do coração. Sim, a ignorância é como uma vasilha fechada, privada de ar. A alma é uma ave aprisionada dentro dela. Não pode cantar, nem mexer uma pena. Apenas jaz em torpor, sufocada pela falta de ar. No entanto, mesmo a ignorância é preferível à ciência desprovida da sabedoria da alma para iluminar e guiar. As sementes da sabedoria não podem germinar e florescer em um ambiente sem ar. Para que o espírito possa viver e absorver experiências, ele necessita de espaço, profundidade e direção fornecida pela alma de diamante. Não busques esses direcionamentos no reino de Maya. Eleva-te além das ilusões, busca o eterno e imutável Sati, desconfiando das falsas sugestões da fantasia. Pois a mente é como um espelho. Enquanto reflete, também se cobre de pó. Ela requer que as brisas suaves da sabedoria da alma limpe o pó das nossas ilusões. Busca, ó principiante, a união da tua mente e da tua alma. Afasta-te da ignorância e das ilusões. Volta-te das decepções do mundo. Desconfia dos teus sentidos, pois eles podem enganar. Contudo, dentro do teu corpo, o receptáculo das tuas sensações, busca, no impessoal, pelo homem eterno, e tendo-o encontrado, olha para dentro, pois tu és Buda. Rejeita o aplauso, ó crente, pois ele conduz à ilusão do ego. Teu corpo não é tua personalidade. Tua personalidade é, em si mesma, desprovida de corpo, e os elogios ou críticas não a afetam. O contentamento pessoal, ó discípulo, é uma torre inatingível, na qual um orgulhoso insensato se eleva. Ali ele se senta em orgulhosa solidão, invisível para todos exceto para si próprio. A falsa ciência é rejeitada pelos sábios e dispersada pelos ventos da boa lei. Sua roda gira para todos, tanto para os humildes quanto para os orgulhosos. A doutrina dos olhos é para a massa. A doutrina do coração é para os eleitos. Os primeiros proclamam, com orgulho: veja, eu sei. Os últimos, que humildemente colheram, confessam em voz baixa: assim ouvi. A grande joeira é o nome da doutrina do coração, ó discípulo. A roda da boa lei gira incessantemente, triturando noite e dia. Separa o joio do trigo dourado e a casca da farinha. A mão do karma guia a roda. Suas voltas marcam o pulsar do coração kármico. O verdadeiro conhecimento é a farinha. A falsa ciência é a casca. Se desejas comer do pão da sabedoria, deves amassar tua farinha com a água pura do Amrita. Contudo, se amassares cascas com o orvalho de Maya, só criarás alimento para as pombas negras da morte, as aves do nascimento,
da decadência e da tristeza. Se te disserem que para te tornares Arhan, deves renunciar ao amor por todas as coisas, diz-lhes que mentem. Se te disserem que para alcançar a libertação deves odiar tua mãe, desprezar teu filho, renegar teu pai e chamá-lo de senhor da casa. Se te pedirem para renunciar à compaixão pelos seres humanos e pelos animais, diz-lhes que suas palavras são falsas. Isso é o que ensinam os tirticas, os incrédulos. Se te ensinarem que o pecado surge da ação e a felicidade da inação absoluta, diz-lhes que estão equivocados. A transitoriedade da ação humana e a libertação da mente de sua escravidão pelo pecado e culpa não são objetivos dos eus divais. Assim preconiza a doutrina do coração. O Dharma dos olhos é a manifestação do externo e do efêmero. O Dharma do coração é a manifestação do Bodhi, o eterno e o permanente. A chama brilha intensamente quando o pavio e o óleo estão limpos. Para limpá-los, é necessário alguém que os purifique. A chama não percebe o processo de limpeza. Os ramos de uma árvore são sacudidos pelo vento. O tronco permanece imóvel. Tanto a ação quanto a inação podem existir em ti. Teu corpo agitado, tua mente tranquila, tua alma límpida como um lago de montanha. Desejas tornar-te um yogi do ciclo do tempo? Então, Lanu, não acredites que sentar-se em florestas escuras, em orgulhosa reclusão, distante dos homens. Não acredites que viver alimentando-se de plantas e raízes, saciando a sede com a neve das grandes cordilheiras. Não acredites, ó devoto, que isso te levará à meta da libertação final. Não penses que o desapego do corpo físico, a mortificação da carne e dos músculos, te unirá à tua personalidade silenciosa. Não julgues que quando os pecados de tua forma grosseira forem superados, ó vítima de tuas sombras, teu dever estará cumprido para com a natureza e os homens. Os bem-aventurados não agiram assim. O leão da lei, o Senhor da misericórdia, percebendo a verdadeira causa do sofrimento humano, abandonou imediatamente o repouso suave, porém egoísta, das solidões tranquilas. De Aranyaka, tornou-se o mestre da humanidade. Após Julai ter entrado no Nirvana, ele pregou em montanhas e planícies, fez sermões nas cidades, para divais, homens e deuses. Semeia boas ações e colherás seus frutos. A inação diante de uma oportunidade de misericórdia se torna ação em um pecado mortal. Assim afirma o sábio: por que desejas abster-te da ação? Não é assim que tua alma alcançará a liberdade. Para atingir o Nirvana, é necessário alcançar o autoconhecimento, e o autoconhecimento é filho de ações caridosas. Tem paciência, como aquele que não teme falhar nem busca triunfar. Fixa o olhar de tua alma na estrela cujo raio és, a estrela cintilante que brilha nas profundezas sem luz do ser eterno, nos campos ilimitados do desconhecido. Tem perseverança, como aquele destinado a sofrer eternamente. Tuas sombras vêm e vão. O que em ti viverá para sempre, o que em ti conhece, pois é o conhecimento, não é da vida transitória. É o homem que foi, que é e que será, para quem a hora nunca soará. Se desejas colher a doce paz e o repouso, discípulo, semeia as sementes do mérito nos campos das colheitas futuras. Aceita as dores do nascimento. Retira-te da luz do sol para a sombra, para dar mais espaço aos outros. As lágrimas que regam o solo árido da dor e da tristeza fazem brotar as flores e os frutos da retribuição kármica. Da efervescência da existência humana e da sua neblina densa, irrompem chamas aladas, chamas purificadoras, que, erguendo-se majestosas sob o olhar kármico, tecem, por fim, o magnífico tecido das 3 vestes do caminho. Essas vestes são Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya, indumentárias sublimes. A veste Shangna, é certo, pode adquirir a luz eterna. Porém, a veste Shangna, por si só, concede o nirvana da extinção. Interrompe o ciclo de renascimentos, mas, ó Lanu, também sufoca a compaixão. Os Budas perfeitos, que vestem a glória do Dharmakaya, já não podem contribuir para a redenção humana. Ai de nós! Devemos sacrificar as individualidades por uma só? Deve a humanidade ser sacrificada em prol de indivíduos? Aprende, ó iniciante, que este é o caminho estreito, o caminho da felicidade egoísta, evitado pelos bodhisattvas do coração compassivo, os Budas da misericórdia.
Viver para servir à humanidade é o primeiro passo. Praticar as 6 virtudes gloriosas é o segundo. Vestir a veste humilde do Nirmanakaya é renunciar à felicidade eterna para poder auxiliar na redenção humana. Alcançar a felicidade do Nirvana, mas renunciar a ela, é o passo supremo, final, o ápice no caminho da renúncia. Aprende, ó discípulo, que este é o caminho oculto, escolhido pelos Budas da perfeição, que sacrificaram sua personalidade por personalidades mais fracas. Mas, se a doutrina do coração é alta demais para ti, se precisas ajudar a ti mesmo e temes oferecer auxílio aos outros, então, tu, de coração tímido, cuida-te a tempo. Contenta-te com a doutrina visível da lei. Continua esperando, pois se o caminho secreto não é acessível hoje, amanhã estará ao teu alcance. Aprende que nenhum esforço, por menor que seja, quer para o bem, quer para o mal, se perde e desaparece no mundo das causas. Mesmo o fumo levado pelo vento não é sem vestígio. Uma palavra áspera proferida em vidas passadas não se perde, mas renasce sempre. A roseira não produz pimenta, nem a estrela prateada do jasmim se transforma em espinho ou cardo. Podes criar hoje tuas oportunidades de amanhã. Na grande jornada, as causas semeadas a cada hora produzem, cada qual, sua colheita de efeitos, pois uma justiça imutável governa o mundo. Com seu vasto alcance de ação infalível, ela traz aos mortais vida de alegria ou de angústia, a prole kármica de nossos pensamentos e ações pregressas. Aceita, pois, o que o mérito te reserva, ó de coração paciente. Anima-te e contenta-te com a sorte. Tal é o teu karma, o karma do ciclo de teus nascimentos, o destino daqueles que, em sua dor e tristeza, nascem ligados a ti, riem e choram de vida a vida, cativos de tuas ações anteriores. Age hoje em prol deles, e amanhã agirão por ti. Da renúncia à tua própria personalidade floresce o doce fruto da libertação final. Condenado à perdição está aquele que, por temor a Mara, recusa-se a ajudar os homens, temendo agir em benefício próprio. O peregrino que deseja refrescar seus membros fatigados em águas correntes, mas se abstém por medo da corrente, corre o risco de sucumbir ao calor. A inação motivada pelo medo egoísta só pode resultar em malefícios. O devoto egoísta vive em vão. Inútil é aquele que não realiza na vida a obra para a qual nasceu. Segue a roda da vida. Segue o dever para com tua raça e os de teu sangue, para com amigo e inimigo, e fecha tua mente tanto para os prazeres quanto para a dor. Cumpre a lei da retribuição kármica. Adquire habilidades, se diz, para teu próximo nascimento. Se não podes ser o sol, sê então um modesto planeta. Sim, se não podes brilhar como o sol do meio-dia sobre o monte nevado da eterna pureza, então escolhe, ó noviço, um caminho mais modesto. Mostra o caminho, por mais vago que seja, e perdido entre a multidão, como a estrela da tarde para aqueles que caminham na escuridão. Contempla Migmar, quando seu olhar carmesim se derrama sobre a terra adormecida. Contempla a aura de fogo da mão de Lyagpa, estendida com amorosa proteção sobre as cabeças de seus ascetas. Ambos agora servem a Nima, permanecendo como sentinelas silenciosas na noite em sua ausência. No entanto, em kalpas passados, foram brilhantes Nimas, e talvez em dias futuros se tornem novamente 2 sóis. Tais são as descidas e ascensões da lei kármica na natureza. Sê como eles, ó Lanu. Dá luz e conforto ao peregrino cansado, e busca aquele que sabe ainda menos do que tu, que, em sua desolação miserável, está faminto pelo pão da sabedoria e do pão que nutre a sombra, sem mestre, esperança ou consolação, e faz com que ouça a lei. Dize-lhe, ó candidato, que aquele que faz do orgulho e do egoísmo servos da devoção, que aquele que, firme em sua existência, ainda assim entrega sua paciência e submissão à lei como uma flor aos pés de Shakyatupara, nesta vida, torna-se um Srotapati. Os siddhis da perfeição podem ainda estar distantes, mas o primeiro passo foi dado, ele entrou no rio e pode adquirir a visão da águia das montanhas, o ouvido da tímida corça. Dize-lhe, ó aspirante, que a verdadeira devoção pode restaurar-lhe o conhecimento, aquele conhecimento que foi seu em vidas anteriores. A visão e o ouvido divinos não podem ser alcançados em uma breve existência. Sê humilde se desejas adquirir sabedoria.
Se ainda mais humilde quando a alcançares. Seja como o oceano que recebe todos os rios e riachos. A imensidão serena do oceano não se perturba. Ele os acolhe sem sentir. Domina teu ser interior com teu ser divino. Domina o divino com o eterno. Sim, grandioso é aquele que suprime o desejo. Ainda maior é aquele em quem a divina personalidade suprimiu o próprio conhecimento do desejo. Mantém-te vigilante em relação ao inferior para que não manche o superior. O caminho para a libertação definitiva reside dentro de tua própria essência. Este caminho tem início e fim além da personalidade. Sem os elogios de todos os homens, a humildade é a mãe de todos os rios diante da arrogância dos tirticas. A forma humana pode parecer vazia, ainda que transborde com as águas doces do Amrita aos olhos dos ignorantes. No entanto, a origem dos rios sagrados é a terra sagrada, e aquele que possui sabedoria é respeitado por todos. Os alhãs e sábios de visão ilimitada são raros como a flor da árvore udombara. Os alhãs nascem à meia-noite, com a planta sagrada de 9 e 7 hastes, a flor sagrada que desabrocha e floresce na escuridão, brotando do orvalho puro e do leito gelado das alturas nevadas, onde nenhum pé pecador jamais pisou. Nenhum Arhan, Olanu, alcança esse estado na vida em que a alma começa a ansiar pela libertação definitiva pela primeira vez. No entanto, nenhum guerreiro, oferecendo-se voluntariamente para a terrível batalha entre o vivente e o morto, pode ser recusado o direito de ingressar no caminho que leva ao campo de batalha, pois ou vence ou sucumbe. Se vence, o Nirvana será seu, antes de abandonar sua sombra, de desprezar sua mortalidade, fonte abundante de angústia e dor infindável. Os homens o honrarão como um grande e sagrado Buda. E mesmo se sucumbir, não será em vão. Os inimigos que ele abateu na última batalha não renascerão em sua próxima encarnação. Mas se desejas alcançar o Nirvana ou renunciar a esse prêmio, não deixes que a motivação para agir ou inagir seja tua razão, ó coração indômito. Aprende que é o Bodhisattva que troca a libertação pela renúncia para suportar as angústias da vida secreta, é chamado 3 vezes venerável, ó candidato à dor ao longo dos ciclos. O caminho é discípulo, mas ao fim, é duplo. Seus estágios são marcados por 4 e 7 portais. De um lado, a felicidade imediata. Do outro, a felicidade renunciada. Ambas são recompensas do mérito. A escolha é tua. Um abarca os dois, o aberto e o secreto. O primeiro leva à meta, o segundo à autoimolação. Quando o permanente sacrifica o mutável, a recompensa é tua. A gota retorna ao lugar de onde veio. O caminho aberto conduz à mudança imutável, Nirvana, o estado glorioso e absoluto além da concepção humana. Assim, o primeiro caminho é o da libertação. Porém, o segundo é o da renúncia. Por isso é chamado o caminho da dor. O caminho secreto conduz o Arhan a uma angústia mental indizível, dor pelos vivos que estão mortos, e vã compaixão pelos homens imersos na tristeza kármica. Os sábios não ousam deter o fruto do karma. Pois está escrito, ensina a evitar todas as causas. A maré do efeito, como a grande onda, deixará seguir o seu curso. O caminho aberto, ao alcançar seu fim, te conduzirá a rejeitar o corpo bodhisattvico, e a adentrar o estado 3 vezes glorioso de Dharmakaya, o qual representa o eterno esquecimento dos homens e do mundo. A estrada secreta também leva a felicidade paranirvânica, mas ao término de incontáveis kalpas. São nirvanas alcançados e perdidos por uma compaixão ilimitada em relação ao mundo de mortais iludidos. No entanto, como dizem, o último será o maior. Samyak Sambuddha, o mestre da perfeição, renunciou à sua personalidade para a salvação do mundo, permanecendo no limiar do nirvana, o estado de pureza. Agora, tens conhecimento dos 2 caminhos. Chegará o momento em que terás que escolher, ó alma ansiosa, quando passares pelas 7 portas. Tua mente está clara, não estás mais preso a pensamentos ilusórios, pois adquiriste todo o conhecimento. Diante de ti está a verdade, desvelada e imponente. Ela diz, os frutos do descanso e da libertação pela personalidade são doces, mas ainda mais doces são os frutos do dever longo e árduo, da renúncia por amor aos outros, aos homens que sofrem. Aquele que se torna Pratyeka Buda, presta obediência apenas à sua personalidade.
Por outro lado, o Bodhisattva, que renuncia à grande recompensa, mesmo tendo vencido a batalha e segurando o prêmio em mãos, em sua divina compaixão, exclama: por amor aos outros, abandono esta grande recompensa, realizando assim a renúncia maior. Ele se torna um salvador do mundo. Repara, a busca pela felicidade e o longo caminho da dor estão no extremo fim. Podes escolher um ou outro, ó aspirante à tristeza, através dos ciclos que estão por vir. Om Vairapani 1. Terceiro fragmento. Das 7 portas Upadhyaya. A escola está feita, anseio pela sabedoria. Já rasgaste o véu que ocultava o caminho secreto e ensinaste o Jnana superior. Teu servo está aqui, pronto para ser guiado por ti. Está bem, Charavaka? Prepara-te, pois terás que seguir sozinho. O mestre pode apenas indicar a direção. O caminho é um para todos, mas o meio de alcançar a meta pode variar de peregrino para peregrino. Qual caminho escolherás, ó de coração indômito? Seguirás o Santam da doutrina dos olhos, o quádruplo dhyana, ou abrirás caminho através das paramitas, 6 nobres portas da virtude que conduzem a Bodhi e Prajna, o 7º passo da sabedoria? O árduo caminho do quádruplo dhyana serpenteia montanha acima. Aquele que alcança o píncaro altíssimo é verdadeiramente grande. As alturas de paramitas são atravessadas por um caminho ainda mais íngreme. Deves forçar teu caminho através de 7 portas, 7 fortalezas guardadas por paixões encarnadas e poderes cruéis. Anima-te, discípulo. Mantém sempre em mente o preceito áureo. Uma vez passada a porta Srotapati, aquele que entrou para o rio, cujo pé tocou o leito do rio nirvânico nesta vida ou em qualquer vida futura, tem diante de si apenas mais 7 nascimentos, ó homem de vontade firme. Repara. O que contemplas diante de teus olhos, ó buscador da sabedoria divina? O manto da escuridão encobre a profundidade da matéria. Em suas dobras me debato. Aprofunda-se, Senhor, à medida que o observo. Um gesto de tua mão o desfaz. Uma sombra se move, arrastando-se como as ondulações sinuosas de uma serpente. Cresce, espalha-se e desaparece na escuridão. É a sombra de ti mesmo fora do caminho, caindo sobre a escuridão de teus pecados. Sim, Senhor, vejo o caminho. Seu início fincado no lodo, seu ápice perdido na luminosidade nirvânica gloriosa. E agora vejo os portais estreitando-se cada vez mais na difícil e espinhosa estrada para Jnana. Vês claramente, Lanu, esses portais conduzem o aspirante a atravessar o rio para outra margem. Cada portal possui uma chave de ouro que abre sua porta. E essas chaves são: 1. Dana, a chave da caridade e do amor imortal. 2. Shila, a chave da harmonia nas palavras e ações, a chave que equilibra a causa e o efeito, não deixando espaço para a ação kármica. 3. Kshanti, a paciência suave, que nada perturba. 4. Vairagya, a indiferença ao prazer e à dor, a ilusão vencida, apenas a verdade vista. 5. Viriya, a energia indomável que abre caminho para a verdade suprema, erguendo-se acima das mentiras terrenas. 6. Dhyana, cuja porta de ouro, uma vez aberta, leva o Naljor para o reino de Sati, o eterno, e para sua contemplação sem fim. 7. Prajna, cuja chave transforma um homem em Deus, criando-o como um Bodhisattva, filho dos Dhyanis. Tais são as chaves de ouro para esses portais. Antes que possas chegar ao último, ó tecelão de tua liberdade, deves possuir essas paramitas da perfeição, as virtudes transcendentais em número de 6 e 10, ao longo deste árduo caminho. Porque, ó discípulo, antes que estivesses pronto para encontrar teu mestre face a face, tua luz, Senhor, o que te foi dito? Antes que possas chegar à porta mais próxima, deves aprender a separar teu corpo de teu espírito e a viver no eterno. Para isso, deves viver e respirar em tudo, assim como tudo o que vês respira em ti. Sentir-te existindo em todas as coisas e todas as coisas em ti. Não permitirás que teus sentidos usem teu espírito como campo para seu recreio. Não separarás teu ser do ser e do restante, mas fundirás o oceano na gota de água e a gota de água no oceano.
Assim, estarás em harmonia com tudo que vive. Ama os homens como se fossem teus colegas, discípulos do mesmo mestre, filhos da mesma boa mãe. Há muitos professores. A alma mestra é uma, Alaya, a alma universal, vive nesse mestre como seu raio em ti. Vive em teus semelhantes como eles nela. Antes que estejas no limiar do caminho, antes de atravessar a primeira porta, deves unir os dois em um e sacrificar o pessoal à personalidade impessoal, assim destruindo o caminho entre os dois, Antakarana. Deves estar pronto para responder ao Dharma, a lei austera, cuja voz questionará teu primeiro passo, teu passo inicial. Obedeceste a todas as regras, ó de altas esperanças? Puseste teu coração e tua mente em sintonia com a grande mente e o grande coração de toda a humanidade? Pois, como a ressonância sonora de um grande rio, onde todos os sons encontram eco, assim deve o coração daquele que deseja se unir ao rio vibrar em resposta a cada suspiro e a cada pensamento de tudo o que vive e respira. Os discípulos podem ser comparados às cordas de uma vina que ecoam nas almas. A humanidade, a sua caixa de ressonância. A mão que a faz vibrar, a respiração melodiosa da grande alma do mundo. A corda que não vibra ao toque do mestre, em harmonia suave com as outras, se rompe e é descartada. Assim também são as mentes coletivas dos Lanucharavakas, que devem ser afinadas para vibrar de acordo com o espírito do Upadhyaya, uno com a super-alma, ou se romperão. Assim agem os irmãos da sombra, os assassinos de suas próprias almas, a horrenda seita dos Dedidukpa. Puseste teu ser em sintonia com a grande dor da humanidade, ó candidato à luz? Agiste assim? Se sim, podes avançar. No entanto, antes de dar um passo no duro caminho da tristeza, é prudente que aprendas sobre os perigos da estrada. Munido da chave da caridade, do amor e da terna misericórdia, podes aguardar com tranquilidade diante da porta de Dana, a entrada para o caminho. Observa, ó afortunado peregrino, o portal diante de ti é amplo e alto, aparentemente de fácil acesso. O caminho que o atravessa é retilíneo, suave e relvado. É como um claro banhado de sol no meio da densa e escura floresta, um refúgio terreno refletindo o paraíso de Amitabha. Ali, rouxinóis da esperança e aves de plumagem resplandecente entoam cânticos em bosques verdejantes, inspirando triunfos nos peregrinos destemidos. Celebram as 5 virtudes do Bodhisattva, a fonte quíntupla do poder do Bodhi e dos 7 estágios do conhecimento. Avança, segue em frente. Trouxeste a chave, está seguro. Para a segunda porta, a entrada é igualmente verde, porém íngreme e sinuosa, serpeando montanha acima. Sim, até o topo rochoso da montanha. Névoas cinzentas cobrirão o píncaro áspero e rochoso, e além disso será tudo escuridão. À medida que prossegues, o cântico da esperança se torna cada vez mais tênue no coração do peregrino. O arrepio da dúvida o alcança. Seus passos tornam-se mais incertos. Cautela, ó candidato. Cautela contra o medo que, como as asas negras e silenciosas do morcego noturno, se interpõe entre a luz da tua alma e a grande meta que surge na distância, ainda muito distante. O medo, ó discípulo, mata a vontade e retarda a ação. Se faltar a virtude Shila, o peregrino tropeçará, e as pedras kármicas ferirão seus pés no caminho pedregoso. Avança com firmeza, ó candidato. Banha tua alma na essência de Kshanti, pois agora te aproximas do portal que carrega esse nome, a porta da fortaleza e da paciência. Não feches os olhos, nem percas de vista Dorje. As setas de Mara sempre atingem aquele que não alcançou o Vairagya. Não temas, sob o sopro do medo, a chave de Kshanti enferruja. A chave enferrujada já não pode abrir. À medida que avanças, mais perigos cercarão teus passos. O caminho à frente é iluminado por uma chama, a audácia ardente no coração. Quanto mais ousares, mais alcançarás. Quanto mais temeres, mais a luz diminuirá, e somente ela pode te guiar. Pois como o último raio de sol no píncaro do monte é seguido pela escuridão quando se põe, assim é a luz do coração. Quando se apaga, uma sombra negra e ameaçadora cai do teu coração sobre o caminho, prendendo os teus pés ao chão. Cuidado, discípulo, com essa sombra letal. Nenhuma luz que brilhe do espírito pode dispersar a escuridão da alma inferior,
a menos que todo pensamento egoísta tenha desaparecido e o peregrino declare: abdiquei deste corpo passageiro, destruí a causa, as sombras, meros efeitos, não podem subsistir mais. Pois agora ocorreu a última grande batalha, a guerra final entre o ser superior e inferior. Vê, o próprio campo de batalha foi engolido pela grande guerra e deixou de existir. Mas, uma vez passada a porta de Kshanti, é dado o terceiro passo: o teu corpo é teu servo. Prepara-te agora para a quarta porta, a porta das tentações que enlaçam o homem interior. Antes que possas alcançar essa meta, antes que tua mão se erga para abrir a quarta porta, deves ter dominado todas as flutuações mentais em ti e exterminado o exército de pensamentos que, sutis e insidiosos, invadem, sem consentimento, o santuário radiante da alma. Se não quiseres ser consumido por eles, deves tornar inofensivas tuas criações, os filhos de teus pensamentos, invisíveis, impalpáveis, que proliferam em torno da humanidade, descendência e herdeiros do homem e de suas presas terrenas. Deves compreender o vácuo dentro do aparentemente cheio, o cheio dentro do aparentemente vazio. Ó aspirante puro, olha bem para dentro do poço do teu coração e responde. Conheces bem os poderes da personalidade, ó observador das sombras externas? Se não os conheces, estás perdido. Pois, no quarto caminho, a mais leve brisa da paixão ou do desejo fará tremer a luz firme nas paredes brancas e puras da alma. A mais pequena onda de ânsia ou saudade pelos dons ilusórios de Maya, ao atravessares o Antakarana, o caminho entre teu espírito e tua personalidade, a estrada real das sensações, as despertadoras de Ankara, um pensamento rápido como o relâmpago far-te-á perder os teus 3 prêmios, os 3 prêmios que conquistaste. Aprende que no eterno não há mudança. Abandona para sempre as 8 cruéis angústias. Caso contrário, com certeza não terás alcançado a sabedoria, nem a libertação, diz o grande Senhor, o Tathagata da perfeição, aquele que segue os passos de seus predecessores. Austera e exigente é a virtude de Vairagya. Se desejas seguir seu caminho, deves ter tua mente e percepções mais livres do que nunca da ação mortal. Deves impregnar-te do puro alaya, identificar-te com o pensamento da alma da natureza. Unido a ele, tornas-te invencível. Separado, tornas-te o campo de jogo de Samvriti, a fonte de todas as ilusões do mundo. Tudo no homem é passageiro, exceto a essência pura e clara do alaya. O homem é como um raio cristalino. Internamente, é um raio de luz imaculada, enquanto superficialmente é uma forma de barro material. Esse raio é o teu guia de vida e a tua verdadeira personalidade, o guardião e o pensador silencioso, a vítima do teu eu inferior. A tua alma só pode ser afetada através do teu corpo pecador. Domina e governa ambos e estarás seguro ao atravessar as proximidades da porta do equilíbrio. Coragem, ousado peregrino, para outra margem, não prestes ouvidos ao sussurro das hostes de Mara. Afasta os tentadores, esses espíritos malévolos, os lhamem no espaço infinito, mantém-te firme. Aproxima-te agora da porta do meio, da porta da dor, com as suas inúmeras armadilhas. Controla os teus pensamentos, ó buscador da perfeição, se quiseres passar pelo seu limiar. Domina a tua alma, ó buscador das verdades eternas, se quiseres alcançar o objetivo. Concentra o olhar da tua alma na luz única e pura, na luz imutável, e usa a tua chave de ouro. O árduo trabalho está feito, a tua tarefa quase concluída. O grande abismo que se abria para te engolir está quase ultrapassado. Atravessaste a vala que cerca a porta das paixões humanas. Já venceste Mara e a sua horda furiosa. Livraste o teu coração da impureza e desejos impuros. No entanto, ó combatente glorioso, a tua tarefa ainda não está completa. Ergue alto, Lanu, o muro que defenderá a tua ilha sagrada, o dique que protegerá o teu espírito do orgulho e da complacência ao pensares no teu grande feito. Um sentimento de orgulho mancharia a tua obra. Sim, ergue forte o muro, para que o impulso feroz das ondas em guerra, vindas do grande oceano de Maya, não venha submergir o peregrino e a ilha no momento da vitória. A tua ilha é como a corça, os teus pensamentos são como os galgos que cansam e perseguem o seu avanço até ao rio da vida. Ai da corça que é atingida pelos galgos malignos antes de alcançar o vale do refúgio.
Jnana Marga, o caminho do puro conhecimento. Antes de te estabeleceres em Jnana Marga e o chamares de teu, a tua alma deve tornar-se como o fruto maduro da mangueira. Suave e doce como a sua polpa dourada para as angústias dos outros, mas dura como o caroço desse fruto para as tuas próprias dores e angústias, ó vencedor da alegria e da tristeza. Torna a tua alma resistente contra as armadilhas da tua personalidade. Faze com que ela mereça o nome de alma de diamante. Pois, assim como o diamante enterrado profundamente no coração vivo da terra não pode refletir as luzes terrenas, assim devem ser a tua mente e a tua alma. Imersas no Jnana Marga, não devem refletir nada do mundo ilusório de Maya. Quando alcançares esse estado, os portais que deves atravessar em teu caminho abrirão amplamente suas portas, permitindo que passes, e os poderes supremos da natureza não terão força para obstruir teu progresso. Serás mestre do caminho em 7 vias. Mas somente então o serás, ó aspirante às provas indizíveis. Até lá, aguarda-te uma tarefa ainda mais árdua. Deves estar plenamente consciente de cada pensamento, e ainda assim desterrar de tua alma todos os pensamentos. Deves alcançar a serenidade de espírito na qual nenhuma brisa, por mais forte que seja, possa introduzir um pensamento material. Purificado assim, o santuário deve ficar desprovido de toda ação, som ou luz terrena. Como a borboleta, congelada pelo frio, que cai morta no limiar, assim todos os pensamentos materiais devem perecer diante do tempo. Observa que está escrito: antes que a chama dourada possa brilhar com firmeza, a lâmpada deve ser mantida em um local livre de qualquer brisa. Exposta ao vento inconstante, a chama vacilará, e tremendo, lançará sombras enganosas, escuras e sempre mutantes, sobre o santuário branco da alma. E então, ó buscador da verdade, a mente de tua alma se tornará como um elefante enlouquecido, que se enfurece na floresta. Tomando as árvores por inimigos vivos, perece ao tentar destruir as sombras sempre incertas dançando no muro dos rochedos inundados de luz solar. Cautela-te, para que tua alma, enquanto cuida de tua personalidade, não perca o rumo do conhecimento Deva. Cautela-te para que tua alma, ao esquecer a personalidade, não perca seu controle sobre seu espírito trêmulo, e assim perca o justo prêmio de suas conquistas. Guarda-te contra a mudança, pois a mudança é tua grande adversária. A mudança lutará contra ti, te afastará, te lançará para os pântanos viscosos da dúvida. Prepara-te e acautela-te a tempo. Se experimentaste e falhaste, ó lutador incansável, não percas, porém, a coragem. Continua a lutar, e volta ao combate repetidas vezes. O guerreiro destemido, mesmo com o sangue de sua vida escorrendo das feridas abertas, continuará a enfrentar o inimigo, expulsando-o de seu forte, vencendo-o, mesmo antes de expirar. Age, portanto, todos vós que falhais e que sofrem, como este soldado, e do forte de tua alma, expulsa todos os teus inimigos, a ambição, a raiva, o ódio, até a sombra do desejo, mesmo quando falhares. Lembra-te, tu que lutas pela libertação humana, que cada derrota é um triunfo, e cada tentativa sincera, eventualmente, recebe seu prêmio. Os santos germes que brotam e crescem invisíveis na alma do discípulo, dobram-se como juncos mas não se quebram, nem se perdem. Mas quando a hora chega, eles florescem. Se vieste preparado, então não temas nada. Daqui em diante, teu caminho é claro, levando diretamente à porta de Viria, o quinto dos 7 portais. Estás agora no caminho que conduz ao porto de Dhyana, o 6º portal, o portal Bodhi. A porta do Dhyana é como um vaso de alabastro, branco e translúcido. Dentro dele arde uma luz firme e dourada, a chama de Prajna, que irradia de Atman. Esse veio és tu. Afasta-te dos objetos sensoriais, seguiste pelo caminho da visão, pelo caminho da audição, e agora estás na luz do conhecimento. Chegaste ao estado de Titiksha. Ó Naljor, estás salvo, entende, vencedor dos pecados, que uma vez que um Sovani tenha atravessado o 7º caminho, toda a natureza estremece de alegria e se submete. A estrela prateada cintila esta notícia às flores da noite, o riacho murmura o conto às pedras. As ondas escuras do oceano cantam aos rochedos cobertos de espuma, as brisas perfumadas cantam aos vales, e os pinheiros altivos sussurram misteriosamente. Surgiu um mestre do dia.
Ele se ergue agora como uma coluna branca no ocidente, sobre cuja fronte o sol nascente do pensamento eterno derrama suas primeiras ondas gloriosas. Seu espírito, como um oceano ilimitado em calmaria, se estende no espaço sem praias. Ele tem a vida e a morte em sua poderosa mão. Sim, ele é poderoso. O poder vivo tornado livre nele, esse poder que é ele próprio, pode erguer o tabernáculo da ilusão muito acima dos deuses, acima dos grandes Brahma e Indra. É agora, por certo, que ele receberá seu grande prêmio. Não usará ele os dons que isso confere para seu descanso, felicidade, proveito e glória tão bem merecidos, ele, o subjugador da grande ilusão? Não, ó candidato ao conhecimento secreto da natureza. Se quiseres seguir os passos do santo Tathagata, esses dons e poderes não são para ti próprio. Irás assim represar as águas nascidas em Someru? Irás desviar o rio para o teu serviço, ou fazê-lo fluir até a sua nascente, pelas colinas dos ciclos. Se quiseres que esse rio de conhecimento bem adquirido, de sabedoria de origem divina, permaneça uma corrente pura, não deves permitir que ele se torne um lago estagnado. Entende? Se quiseres tornar-te cooperador de Amitabha, a idade ilimitada, então deves espalhar a luz adquirida, como os 2 Bodhisattvas, sobre todos os 3 mundos. Entende que a corrente de conhecimento sobre-humano e a sabedoria dos divais, que adquiriste, devem ser derramados de ti para outro leito. Entende, ó Naljor, tu do caminho secreto, que suas águas puras devem ser usadas para adoçar as ondas amargas do oceano. Esse grande mar de sofrimento formado pelas lágrimas dos homens. Ai de ti, uma vez que te tornaste como a estrela fixa no alto céu, esse claro orbe celeste deve, das profundezas do espaço, brilhar para todos, menos para si mesmo. Dar luz a todos, e a nenhum tirá-la. Ai de ti, uma vez tornado como a neve pura nos vales das montanhas, fria e insensível ao tato, quente e protetora para a semente que dorme profundamente sob seu seio. Agora é essa neve que deve suportar a geada mordente, os vendavais do norte, protegendo assim do seu dente fino e cruel a terra, que contém a colheita prometida, a colheita que dará pão aos famintos. Por ti próprio condenado a viver através de incontáveis kalpas futuros, sem que os homens te vejam ou te agradeçam. Apertado como uma pedra contra inúmeras outras que formam o muro da guarda, tal é o teu futuro se passares a 7ª porta. Construído pelas mãos de muitos mestres da compaixão, erguido pelas suas torturas, cimentado pelo seu sangue, ele protege a humanidade, desde que o homem é homem, livrando-a de novas e maiores angústias e tristezas. O homem, porém, não o vê, não o quer ver, nem quer dar ouvidos à palavra da sabedoria, porque não a conhece. Mas tu ouviste-a, tu sabes tudo, ó alma ansiosa e imaculada, e tens de escolher. Escuta ainda. No caminho de Sovan, ó Srotapati, segue seguro. Sim, nesse marga, onde apenas a escuridão vem ao encontro do peregrino cansado, onde, rasgadas por espinhos, as mãos gotejam sangue, os pés são rasgados por pedras agudas e duras, e Mara emprega as suas armas mais fortes, para além dele, imediatamente há um grande prêmio. Calmo e impassível, o peregrino vai até ao rio que conduz ao Nirvana. Ele sabe que quanto mais os seus pés sangrarem, mais lavado e limpo ele próprio ficará. Ele sabe bem que depois de 7 breves e transitoriais nascenças, o Nirvana lhe pertencerá. Tal é o caminho de Dhyana, o porto do yogi, a meta sagrada que os Srotapatis buscam. Não é assim quando atravessou e conquistou o caminho alhá. Ali Klesha é destruído para sempre, e as raízes de Tânia arrancadas. Mas para, discípulo, escuta uma palavra ainda, podes tu destruir a divina compaixão? A compaixão não é um atributo, é a lei das leis, a harmonia eterna, o próprio ser de Alaya, uma essência universal sem praias, a luz da justiça eterna, o acordo de tudo, a lei do eterno amor. Quanto mais com ela te unificares, fundindo o teu ser no seu ser, tanto mais a tua alma se unirá àquilo que é, tanto mais te tornarás a compaixão absoluta. Tal é o caminho Arya, caminho dos Budas da perfeição. Mas o que significam os livros sagrados que te fazem dizer: Om, creio que nem todos os alyates obtêm o doce gozo do caminho nirvânico. Om, creio que no Nirvanadharma não entram todos os Budas. Sim, no caminho de Arya já não és um Srotapati,
És um Bodhisattva. Atravessaste o rio. É certo que tens direito à veste do Dharmakaya. Mas um Samogakakaya é maior do que um Nirvani, e maior ainda é um Nirmanakaya, o Buda da compaixão. Inclina agora a tua fronte e escuta bem, ó Bodhisattva. A compaixão fala e diz: pode haver felicidade quando tudo quanto vive tem de sofrer? Quererás salvar-te ouvindo todo o mundo chorar? Agora ouviste o que se disse. Chegarás ao 7º degrau e atravessarás a porta do conhecimento final, mas apenas para tomares a dor por esposa. Se queres ser Tathagata, seguir os passos do teu predecessor, conservar-te altruísta até ao fim sem fim. Estás iluminado, escolhe o teu caminho. Olha a luz suave que inunda o céu oriental. Céu e terra unem-se em gestos de adoração. E dos poderes quadruplamente manifestados sobe um cântico de amor, tanto do fogo que brilha como da água que corre, da terra perfumada e do vento que passa. Escuta, do grande e insondável vórtice daquela luz dourada em que o vencedor se banha, toda a voz sem palavras da natureza se ergue para em 1000 tons proclamar: saúdo-vos, ó homens de Mialba. Um peregrino regressou da outra margem, nasceu um novo Arhan. Paz a todos os seres. Fim do livro.